O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram, quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos estão atravessando uma plantação. E os discípulos começam a arrancar as espigas. A abrir os caminhos arrancando as espigas. É dia de sábado. Os fariseus aproveitam essa ocasião para criticá-los. Por que eles fazem aquilo que não é permitido em dia de sábado? Aqui nós temos que entender algumas coisas. Primeiro, não era pecado arrancar as espigas quando se estava com fome, passando numa plantação, está na lei do Levítico. Mas caminhar em dia de sábado não era permitido. Entretanto, não é esse o ponto que os fariseus vão tocar, porque eles também devem estar caminhando, mostrando a hipocrisia humana que só apresenta aquilo para atacar o outro. Então eles atacam os discípulos exatamente no fazer um trabalho em dia de sábado, arrancar as espigas. Jesus então vai agir relembrando a escritura onde Davi invadiu a casa do Senhor com seus soldados porque estavam com fome e em vista da necessidade eles comeram os pães que eram destinados aos sacerdotes, ao sumo sacerdote. Com essa referência, Jesus mostra que a necessidade não pode ser maior do que a observância. E ele completa dizendo: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o Filho do homem é Senhor do sábado. E o Filho do homem é Senhor do sábado. Aqui o Jesus está deixando claro que o cume da criação é a criatura humana. A importância da vida, o sábado está ligado na criação humana. O descanso sabático está ligado ao período em que o povo estava escravizado. Era uma forma de reivindicação através do texto da criação, para a não escravização do ser humano. Entretanto, no tempo de Jesus, a lei e a observância havia alcançado tal nível que estava escravizando o homem dentro da própria religião. A religião não tem um aspecto da escravização humana, mas da libertação e da plena dignidade humana. Quando o ser humano é escravizado dentro de uma religião, ela perde seu sentido do Deus libertador. O sábado deve servir para que o homem encontre a Deus. Por isso, Jesus sempre ensinava em dia de sábado. É o dia do reconhecimento do Criador. E aqui estava se exagerando nessa observância. E Jesus deixa isso claro. Assim como deixa claro a todos nós que legalismo, toda forma de dogmatismo, de excessos, podem levar a uma religião escravizante. A verdadeira imagem de Deus em Jesus Cristo é um Deus libertador. O Filho do homem é o Senhor do sábado. E nos liberta para um verdadeiro culto, uma verdadeira religião que leve a libertação humana, a dignidade do ser humano, a promoção da vida. Que saibamos viver essa experiência do Deus da vida no dia a dia e que não nos deixemos escravizar por leis e observâncias que extrapolam o sentido da fé. Acreditar em Jesus é acreditar no Deus de Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa de sempre vivermos a sua palavra e não nos cedermos às formas de autoritarismo daqueles que, através da religião, tentam controlar e manipular as pessoas. Uma religião ligada à vida vinda de Jesus Cristo seja a religião de nossa fé, alicerçada nos apóstolos, na nossa catolicidade, que aprendamos a viver essa religião da vida,
que nos faz irmãos e irmãs a serviço desse Cristo, que nos conduz ao reino de Deus. Como dizia Santo Irineu, a glória de Deus é que o ser humano viva. A glória de Deus é o ser humano vivo. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.